Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra aí no Salmo 61. Vamos ler e cantá-lo. Salmo 61. Deixa aberto aí, vamos fazer uma oração. Irmão, que você possa buscar o Senhor agora. Você possa entrar aí, realmente, nesse espírito de adoração ao Senhor, tendo temor, com toda a atenção que você possa oferecer a Deus, e meditar nas Escrituras, que cada parte da liturgia desse culto, que seja realmente com essência que você faça isso. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Deus bondoso, nosso eterno Pai. Neste momento, Pai de amor, a sua igreja aqui se reúne para lhe cultuar e celebrar. Celebrar os teus feitos e aquilo que o Senhor é. Nosso Deus, Pai, Criador de todo o céu, de toda a terra. Celebramos a Ti, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos fornece, com a glória do Senhor que nos é atribuída, com o Teu Santo Espírito. Que através desse, Senhor Deus, possamos ser conduzidos, possamos, Senhor Deus, ter condições de lhe adorar verdadeiramente. Nos conceda isso. Somos pecadores, somos seres imperfeitos, Senhor Deus, que tentam se aproximar de um Deus que é perfeito. E isso fazemos através daquele que é o seu Filho, seu perfeito Filho, santo, imutável, grandioso, soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele que nos reunimos, Senhor, para lhe oferecer culto, mas somos dependentes da ação do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos ajudar e nos conceder essa graça. Ó Deus, nos ajude e receba esse culto aqui esta noite. Assim eu oro, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Salmo de Davi, o Salmo 61, que diz o seguinte: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a Ti, quando o meu coração estiver oprimido. Guia-me pela rocha que é mais alta do que eu, pois Tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte contra o inimigo. Eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre, eu confiarei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, Tu me destes a herança daqueles que temem o Teu nome. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como os de muitas gerações. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara a Tua misericórdia e verdade para que possam preservá-lo. E verso 8 e último: então cantarei louvores ao Teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Amados, é um salmo que eu gosto bastante de cantar, porque remete diretamente a Cristo. Ele diz no verso 6: tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como os de muitas gerações. É certo que ele não falava sobre si mesmo, Davi, mesmo sendo um rei, porque não viveria muitas gerações. Aqui nos remete diretamente a Cristo. E ele continua dizendo: ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara a tua misericórdia e verdade para que possam preservá-lo. E aí ele coloca todo o seu deleite e confiança. Então cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. É uma oração também, irmãos, que podemos facilmente cantá-la em espírito de confiança, de dependência ao nosso Deus. O verso 1 diz: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Que possamos cantar ao Senhor, irmãos, que possamos aqui expressar a nossa confiança diante dos feitos do nosso Senhor. Fique de pé e vamos juntos salmodiar ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvemos ao Senhor. Minha oração atende, ó Deus.
Sobre o trono do céu.
Coríntios. Capítulo 8, verso 7 e 8. Pela manhã lá no Taboão eu li o mesmo verso. Porém, quando o assunto é ofertas, né? Contribuições e também um momento de gratidão da igreja, este texto aqui é totalmente aplicável naquilo que vivemos. 2 Coríntios capítulo 8, versos 7 e 8 diz o seguinte: portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade do vosso amor. Você faça o quê? Seja grato e utilize os seus recursos para aquilo que traga glória a Deus. Amém, meu irmão? E você faça isso nesse momento. A Juliane passará no seu local e você poderá então estar ofertando ao Senhor. Você que nos assiste, caso queira ofertar também, estará aqui nossos dados bancários. Está ali, BR Mogi das Cruzes, CNPJ que também é a chave Pix, 39799 1000 contra dígito 06, o banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166, 165, 36, dígito 5. Assim você poderá aí estar ofertando ao Senhor com aquilo que Ele tem lhe dado. E assim somos gratos a Deus. Gostaria de pedir que o irmão Gessé ficasse de pé nesse momento e orasse a Deus, agradecendo por tudo que Deus tem colocado nesta casa, todo o sustento, toda a provisão, através da vida dos irmãos. E aqueles que ainda não têm oportunidade, talvez por falta de entendimento, ou por falta de trabalho, que Deus possa estar abrindo as portas do coração e também das atividades aí fora. Vamos orar. Deus Santo e Soberano, para ti roga, a ti agora nesse instante, para todo dia. Pedimos a ti a tua graça sobre a vida daqueles, Senhor, que ainda não podem estar ofertando, se é por trabalho e falta deles, Senhor, o Senhor possa prover. Mas também queremos te louvar, Senhor, por aqueles que puderem, aqueles que pôde, Senhor. Te peço e continue nos abençoando, continue nos provendo deste meio para que teu reino avance por isso também, Jesus. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus tem cuidado de nós, né, irmãos? Tanto na igreja de Taboão, quanto aqui, né? Deus tem dado ali os recursos necessários, enviado os recursos necessários através da vida dos irmãos. Vamos ao texto. Os irmãos da Taboão, então, vão ser privilegiados em ouvir a mensagem mais uma vez, né, para gravar, né, para não esquecer mais. Né, João, Evangelho de João, abre aí, no capítulo 2. Não é o seu caso, né, Douglas? O Douglas estará ouvindo agora. Não sei que a Stephanie gravou para ele, né? Não, né, Lizinho? Não. Capítulo 2, verso 12 ao 22. Vamos ler e após faremos mais uma oração. Diz o seguinte: depois disso, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos. E eles não ficaram ali por muitos dias. E, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. E encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. E lembraram-se os de seus discípulos de que está escrito:
tua casa me devorará. Verso 18. Então responderam os judeus, dizendo: qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Verso 20. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu, em 3 dias, o levantarás? Verso 21. Mas ele falava do templo de seu corpo. Verso 22 e último. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Até aqui. Vamos orar? Que o Senhor nos conceda entendimento, graça, para mais uma vez sermos aqui abençoados através das Escrituras. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, ó Senhor, das Escrituras, que se renovam para nós, Deus, após cada dia, após a cada manhã. São palavras de vida, Senhor. São palavras eternas. São palavras que nos alimentam, nos corrigem e nos santificam. Que a eficácia, Deus, desta palavra, desta exposição, ó Pai, seja presente em cada vida aqui. Que possamos aqui, Deus, juntos, contemplarmos o poder, a autoridade das Escrituras. Que o Espírito Santo do Senhor comunique a nós essas verdades com entendimento, com sabedoria, e que as nossas vidas sejam conformadas à de Cristo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia deste pregador, Senhor, para que eu fale, Deus, aquilo que provém do Senhor, que seja a tua boca aqui falando, Deus, pela autoridade do Espírito Santo, e não a minha, porque eu não a tenho. A única, Deus, que aqui está presente, é a da tua palavra, é a do Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja, por estes irmãos, que possamos aqui contemplar e cultuar o Senhor agora, através das Escrituras. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, semana passada vimos o milagre de Caná da Galileia, a transformação de água em vinho. Vimos todos os sentidos espirituais, toda aquela posição da antiga aliança, a insuficiência da antiga aliança em realmente trazer alegria e contentamento. Mas hoje, irmãos, pela graça do nosso Deus, vivemos numa nova aliança, e esta no sangue de Cristo, e esta é completa, esta é alegre. E Cristo utiliza das talhas de pedra com água, que simbolizava o sistema religioso daquela época, ou seja, a antiga aliança, e diante da situação do casamento, o caos, a tristeza, a crise, ele traz o vinho novo e o vinho da melhor qualidade. Isso representa a nova aliança. Isso representa a suficiência desta aliança no sangue de Cristo. Essa é a qual vivemos. E após isso, irmãos, entramos aqui neste texto. Jesus sai então desta festa familiar, afinal Maria tinha alguma importância naquela festa, para a festa mais importante dos judeus, que é a Páscoa. E a Páscoa, como a lei prescrevia, era situada e comemorada, observada na cidade de Jerusalém. A Páscoa era a alegria dos judeus e ao mesmo tempo o terror dos romanos. Havia grande temor de conflitos e insurreições devido à quantidade de fiéis. Pense, irmãos, em uma única cidade, em Jerusalém, reunido todos os judeus de todas as províncias de Israel e de fora dela também. E o templo era o local onde esses todos judeus se reuniam para ali celebrar. E foi exatamente aí que Jesus agiu, dentro do templo do Senhor. Fazendo apenas um comparativo, no casamento, Jesus Cristo exerceu misericórdia. No templo, já são outros atributos aqui que são colocados. O juízo, a sua ira, estão totalmente presentes nesta passagem. No casamento, ele transformou a água em vinho. No templo,
ele pegou o chicote e expulsou os cambistas. Se trata da mesma pessoa, se trata do mesmo Deus. No entanto, o zelo intenso pela casa do seu pai não diminuiu a glória do seu filho, quando comparado ao ato de misericórdia e poder no casamento. Eu não sei quantos anos você tem de crente, irmãos, mas eu te pergunto, quantas vezes você viu esse texto sendo pregado? Existe algum motivo, né? Todas as partes das Escrituras ao qual destacam o juízo de Deus, a ira de Deus, eles são facilmente encobertados, como se não existissem. Mas nessa igreja não. Aqui trabalhamos expositivamente todos os textos, do início ao fim. E com a graça de Deus, chegaremos até o final deste livro de João, no capítulo 21. A caminhada é longa, mas chegaremos lá, se Deus quiser. O apóstolo João, que caminhou com Jesus desde o início do seu ministério terreno, ele viu todos os milagres e os ensinos de Cristo. Ele ouviu seus ensinamentos e observou a vida de Cristo a partir de um ponto de vista íntimo. Ele foi, irmãos, uma testemunha ocular. E eu mostro, irmãos, este texto, exponho ele aqui a cada um de vocês, segundo a perspectiva de João. E lhe pergunto se João não omitiu esta passagem. O que leva um homem a querer omiti-lo? O que leva um homem a não querer destacar esses atributos na pessoa de Jesus Cristo? João, com toda a propriedade, como testemunha ocular, escreveu seu evangelho para que os seus leitores entendessem a verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus em carne humana. Lembrando qual que é o propósito de João ao escrever este evangelho? Mostrar, apresentar Cristo como sendo 100% homem e 100% Deus. João 20, 31 vai dizer os propósitos desse evangelista. Olha só. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, dentro do propósito do evangelista João, ele coloca atributos indigestos para muitos: justiça e ira. Coincidentemente, estávamos falando sobre isso, né, bebê? E ele está aqui mais uma vez, diante dessa sessão, a qual separamos, reafirmando a apresentação do Messias. João continua apresentando, através de certos aspectos, cada uma das características divinas de Cristo. Encontramos aqui, irmãos, nesse texto, a paixão pela reverência, o poder sobre a morte, a ressurreição, e a sua percepção da realidade. Coletivamente, esses todos ressaltam a realidade inescrutável da natureza divina. Irmãos, tudo que agora, a partir desse momento, iremos ler, do verso 12 em diante, apresenta com categoria a divindade de Cristo e quem Ele é. Que você, irmão, saia dessa noite aqui, edificado pelo poder da palavra de Deus, conhecendo ainda mais os atributos e a pessoa de Jesus Cristo, para que você o adore em espírito e em verdade. Verso 12, acompanhe na sua Bíblia. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. O texto abre falando: depois disso desceu a Cafarnaum. Depois, como já falei na introdução, dele estar em Caná, no casamento, onde operou o milagre de transformar água em vinho, manifestou a sua glória, e os seus discípulos, como vimos no verso 11, creram ainda mais, creram nele. O verso 11 diz: nesse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, todo o milagre teve um propósito fim: confirmar, reiterar a fé dos discípulos. E agora ele se encontra indo para a região, descendo para Cafarnaum. E precisamente
precisamente Cafarnaum percorria uma distância de 40 quilômetros até aonde ele está se deslocando. Lembrando que, como já foi falado aqui, Mateus 4, verso 13, Jesus mudou-se para Cafarnaum, correto? A cidade onde Pedro, onde João, Tiago exerciam ali a sua tarefa, o seu trabalho diário, que era ser pescador. E Jesus Cristo operou muitos milagres em Cafarnaum, a maioria deles. Com quem que ele desce? Então, apenas trazendo uma contextualização aqui e um cenário visível. Desce ele, sua mãe e seus irmãos. É isso que o texto apresenta para nós. Maria estava com ele no casamento e era a principal pessoa da festa. Vimos ali que ela tinha uma importância. Então eles voltam provavelmente para sua casa, ao passo que Jesus dava continuidade no seu ministério público. Uma possível viúva, como foi falado semana passada, porque a figura de José, o seu marido, estava oculta, o que pressupõe que ele já estava morto. Então, irmãos, aqui ele está com a sua mãe descendo, e seus irmãos estavam com ele também. Então eles desceram até os níveis mais baixos da região da Galileia e chegaram até Cafarnaum, talvez para fazer uma pausa. E ali viviam alguns dos discípulos, como João, Tiago, Pedro, André, que eram os pescadores. Esses termos irmãos também podem corresponder a toda sorte de parentes do sexo masculino. Então você pode facilmente traduzir o termo irmãos para parentes do sexo masculino. E isso tem total sentido, porque eles estão indo comemorar o quê? A Páscoa. E na Páscoa existia uma apresentação de todo o homem, onde eles inclusive pagavam certos impostos. É o chamado censo que Davi fez fora do tempo, fora do momento e de maneira errada, onde trouxe condenação para muitos. Mateus 13,55 fala quem são os irmãos de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então está aí os irmãos de Jesus que estão descendo com ele. E esses irmãos futuramente tornaram-se seus discípulos e também apóstolos. Atos capítulo 1, verso 13 e 14, já quando Cristo ascendeu aos céus, diz o seguinte: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, que também é Natanael, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Eles estavam então reunidos. Esse ministério de Cristo teve forte influência sobre os próprios irmãos de Jesus Cristo, apesar de que no começo eles recusaram reconhecer que Cristo era o Messias. E o texto diz que eles ficaram ali, não muitos dias. Aonde? Em Cafarnaum. O motivo é apresentado no verso seguinte. Jesus então subiu a Jerusalém com o fim de observar a Páscoa. Seu objetivo era duplo, visto que é o Filho de Deus e estava em total sintonia com os planos de Deus e com a sua palavra. O que se espera de Cristo é total e sublime obediência. Por nossa causa ele desejava, ao observar precisamente todos os mandamentos da lei, revelar nele um tipo de plena submissão e obediência. Afinal, era necessário que ele fosse o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mancha, a nossa propiciação. O verso 13, como foi dito, explica, irmãos, o porquê eles não demoraram muito em Cafarnaum. O verso 13 diz: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. A festa da Páscoa, irmãos, comemorou a libertação da escravidão do Egito. Vocês devem lembrar disso. Lá em Êxodo diz isso. Quando o anjo do Senhor matou todos os primogênitos, mas livrou os israelitas marcados pelo sangue nos umbrais das portas. Era comemorado anualmente no 14º dia, chamado Nissan, que representa março a abril. Em obediência ao Êxodo, Jesus subiu para Jerusalém para observar tanto a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Eu já expliquei isso no tabulão,
mas aqui tem uma questão de geografia bíblica. Eu estou dizendo para vocês que ele subiu, mas se você abrir o mapa de Israel, você vai ver que Galileia fica na região norte. Ou seja, se você traçar uma reta, subir é ir sentido a Galileia. Ir sentido a Jerusalém é descer, no mapa. Porém, como ali é uma região costeira, Mar da Galileia, tem uma depressão. Ou seja, eles têm que descer geograficamente. Se você for andar, vamos para Galileia, vamos. Você vai ver que a gente vai descer bastante até o nível do mar. Agora, ir para Jerusalém significa subir, sentido contrário. Para que fique claro aqui as terminologias que eu estou utilizando. Êxodo 23:15 fala sobre a Páscoa, que isso estava prescrito na lei do Senhor. Celebrem a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias, como um pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abib, ou Nissan, é a mesma coisa. Pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Então está prescrito, e isso faz, se necessário, Jesus Cristo obedecer. E Jesus Cristo subiu. Subiu para Jerusalém e chegou até o templo. Mas apenas um parênteses aqui, para que você entenda, você como um bom leitor dos evangelhos, não confunda as coisas. Existem 2 purificações do templo. 2. Como assim? Jesus entrou 2 vezes no templo e expulsou as pessoas? Demonstrou a sua ira e a sua justiça? Sim, 2 vezes. Essa purificação do templo, descrita no Evangelho de João, não é a mesma realizada por Jesus no final do seu ministério, descrita pelos Evangelhos sinópticos. O relato de João se dá no começo do ministério de Jesus. E o fato narrado pelos Evangelhos sinópticos acontece no final do seu ministério. Aonde está isso? Mateus capítulo 21, deixa eu ver, já no final dos relatos, verso 12 e 13. Esta é a primeira ou a segunda? Segunda purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Esta é a segunda purificação do templo. Então, existem 2 purificações que você não confunda. Estamos então na primeira, no início do seu ministério. Verso 14. Diz o seguinte: e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Amados, depois de uma viagem de 40 quilômetros aproximadamente, Jesus Cristo, seus discípulos, seus irmãos, chegam no templo e se deparam com uma cena. Eles chegam no templo e vêem, na verdade, uma verdadeira bagunça. Amados, o texto diz que achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos. Durante esse festival de 7 dias, chamado Páscoa, muitos animais eram oferecidos em sacrifício. O que representa a Páscoa? A festa dos pães ázimos. Era um período de 7 dias onde tinha uma certa purificação. O pão sem fermento, e sabemos que no Novo Testamento o fermento representa pecado, era um sistema para lembrar da lei, da libertação do Egito. Eles inclusive tinham os pães sem fermentos e as ervas. Eles faziam uma espécie de um molho de ervas amargas, aonde eles molhavam este pão sem fermento e comiam. Ou seja, o pão sem fermento representa o que? A consagração de um povo puro, assim como Deus. As ervas amargas eram para lembrar aquilo que eles viviam de opressão no Egito. Tudo aquilo que acontece no Êxodo, na libertação, tem uma forte indicação apontando para Cristo. A morte do primogênito, o sangue sobre os umbrais, marcando esta consagração. Amados, os animais estão envolvidos também. Era necessário eles sacrificar, eles apresentaram sacrifício.
Você pode constatar isso em Números 28, 16 a 25. Portanto, ao se deparar com essa cena, parece então que é justificada. Você pensa em Páscoa, você vai pensar, pães ázimos, ervas amargas e sacrifício, cordeiro. E você olha para o texto e vê, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e campeadores assentados. Talvez apenas o campeador te soe estranho, mas era necessário o sacrifício. Então é comum, é justificável. Ainda mais, irmãos, pelo cenário que aqui encontramos. Nesta ocasião, ao entrar no templo de Jerusalém, Jesus observa que o pátio dos gentios fora transformado no que parecia ser um curral. Não um lugar santo de sacrifícios, nem um lugar de adoração dos judeus, mas um pátio aberto, o local dos gentios. Ali havia um mau cheiro, sujeira, os balidos e mugidos dos animais destinados aos sacrifícios. Para que haja entendimento, vou fazer rapidamente, já apago aqui para os irmãos. O templo era praticamente isso, irmãos. Santo do santo, quem entrava aqui? Apenas sacerdotes. Local de adoração dos judeus e gentios. O pátio externo. Ao entrar, a primeira coisa que se deparava com os gentios e cheio de animais aqui, bois, aves, cambistas e tudo mais. Então pense neste templo que está exposto aí na palavra, como essas três repartições. E o local onde Jesus Cristo entra primeiramente é no local dos gentios. As vendas estavam ali ocorrendo, desde que era impraticável para que quem viaja de terras distantes para trazer os seus próprios animais. Então pense, eu disse aos irmãos que a distância é de no mínimo 40 quilômetros. Com certeza tinha pessoas que vinham de mais longe ainda. Fazer uma viagem a pé, sem nenhum animal, já é difícil, meu irmão. Imagine você levando bois, cordeiros. Esta viagem prontamente pode se durar o dobro do tempo. Então o que acontecia? Essas pessoas ali vendiam os animais. Então você fazia a sua viagem, chegava ao local, negociava, comprava o sacrifício que era oriundo da festa, da Páscoa, e ali estava tudo resolvido. Mas irmãos, essas vendas estavam ocorrendo no local errado, no momento errado, com o princípio errado. Os comerciantes vendiam os animais com um preço, veja só, inflacionado, enchendo os cofres dos sumos sacerdotes da época, que eram Anás e Caifás. Sim, os mesmos que inquiriram Jesus Cristo. Sumos sacerdotes, irmãos, eles exploravam os adoradores que com humildade e dificuldade se esforçavam para estar ali. Pense em você, meu amado, um adorador genuíno de Cristo, se deslocando conforme prescreve a lei, para chegar no local de adoração ao Senhor, com a sua família, talvez com seus irmãos, com alegria, com o coração disposto a Deus. Chega lá, pega o sacrifício, como prescreve a lei, em obediência ao Senhor, com um preço inflacionado. E as pessoas, irmãos, com bom coração, compravam. Afinal, se ninguém comprasse, não estariam ali vendendo. Compravam. Então Jesus se depara com qual cena? Um local de adoração, um local destinado aos gentios, transformado em um curral. E além de ser um local inapropriado para fazer as vendas, estavam inflacionando o preço dos animais. E os cambiadores? Vamos chegar nele agora. E havia ainda os cambistas, assentados atrás de suas mesas, com as pernas cruzadas, cobertas de moedas. Essas mesas estavam. Eles davam aos adoradores moedas judias, oficiais em troca de moedas estrangeiras. Deve-se lembrar
que só permitia ofertar moedas judias no templo e a cada adorador. Exceto mulheres, escravos e crianças, tinha que pagar por esse tributo. Olha só Êxodo 30, versos 13 e 14, o que prescreve a lei. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário. Ou seja, a moeda era o que o santuário prescrevia, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Verso 14. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta, menos mulheres e crianças, apenas os homens acima de 20 anos alistados. E como que era essa cambiação dos valores? Se os animais estavam inflacionados, como você acha que era feito o câmbio, a troca dessas moedas? Pois é, irmãos, aqui também havia uma oportunidade abundante para o engano e o abuso. Assim, nessas circunstâncias, o santo templo, designado como casa de oração, casa de adoração para todos os povos, tinha se tornado em um covil de salteadores, oportunistas. A casa de Deus, amados, havia sido profanada, utilizando-se de um propósito correto, sacrifícios. Transformaram a casa de Deus em covil de ladrões e salteadores. O templo virou uma praça de negócios. O lucro, a cobiça, e não a face com Deus, era buscado avidamente. Ainda hoje ocorre a israelização da igreja. O covil ainda está atuante. Veja qual que é a cena que Jesus Cristo se depara. O local destinado para adoração, oração, dedicação ao Senhor, toda a distância percorrida devido a um coração grato a Deus. Olha o que Jesus vê: homens abusando da fé, do comprometimento dos fiéis. Homens utilizando de motivos corretos, afinal o sacrifício era necessário para a festa, como uma oportunidade para saquear, abusar, cobiçar. O que Jesus Cristo aqui se depara em níveis de pecado, eu não consigo listar para os irmãos em uma folha. Ele se depara com uma situação totalmente deplorável, podre, imunda. O que estava imundo não era apenas o templo devido aos animais, mas sim o coração daquelas pessoas que ali estavam, se aproveitando desses fiéis. Eu te pergunto, meu amado, quantas casas de Deus hoje têm sido transformadas em covis de ladrões? Quantas? Quantas pessoas se aproveitam da fé das pessoas, que vão até o templo e colocam taxas, e colocam obrigações, e colocam de uma forma legalista um peso sobre a pessoa que nem mesmo ela cumpre? Quantos lugares você conhece? Quantos? Que pega uma vassoura e fala: eis a vassoura ungida do Senhor, você pode varrer a sua casa que todos os demônios vão embora. Quantas casas de oração você conhece que foram transformadas para esse tipo de casa? O feijão ungido do Senhor que espanta o Covid. Olha só, utiliza-se de uma situação que está aí matando muitas pessoas para ter um benefício. O feijão acho que custava R$1.000, cada feijão. R$1.000. Eu nem pesquisei, mas quantos feijão você acha que foram vendidos? Quantos? Amados, isso é algo deplorável. A casa de Deus está sendo profanada. E qual é o sentimento de Cristo? Vamos ver agora no verso 15. E tendo feito um azorrague, talvez a sua versão esteja escrita assim, um azorrague de cordéis,
lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Está aqui o sentimento. Está aqui como Jesus Cristo se depara, ainda hoje, com essas situações, e o que ele sente. Amados, eu queria fazer um parênteses aqui, porque o tema em questão são pessoas que estão utilizando a casa de Deus de uma forma pervertida, trocando a ordem das coisas. Depois que estudamos aqui, meus amados irmãos, os 10 mandamentos, Deus tem falado seriamente comigo, com a minha família, e eu tenho certeza que com muitos irmãos aqui. O que é sagrado, irmãos, aqui, não é só a questão do tempo. Não é nem mesmo o tempo. Mas sim o que se está fazendo para um Deus que realmente nos abençoa, nos santifica e nos salva. O que fazemos aqui hoje não se difere em nada com aqueles que criam nas promessas de Cristo, que se reuniam cumprindo as observâncias. A fé que eles tinham nas promessas não se difere em nada da fé que temos no Cristo, morto naquela cruz, ressurreto, que ascendeu ao céu. Não se difere. Porém, irmãos, quando o tema profanação entra em questão, profanar algo que é santo, você trazer desonra para aquilo que Deus santificou, isso envolve muitos assuntos. O primeiro deles, irmãos, é: se hoje é o dia do Senhor, por que eu devo profanar esse dia e achar que se reunir na noite eu estarei me santificando, eu estarei consagrando algo ao Senhor? Sendo que a ordem de Deus é expressa, e vemos no Novo Testamento constantemente as pessoas se reunindo o quê? No 7º dia? No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. O que te faz pensar, meu amado, que ao profanar o dia do Senhor e vir aqui à noite, apenas num pequeno período, algo de especial ou místico irá acontecer? Hoje as pessoas, além de profanar a casa de oração, principalmente profanam o dia que Deus estabeleceu para que o seu povo se dedique em adoração e oração. Eu te pergunto, você profanou o dia do Senhor hoje? O que te faz pensar que estar aqui vai te santificar, irmão? É uma questão de disposição do coração. É uma questão de gratidão a Deus. Você trabalhou todos os dias da semana. Você buscou as coisas deste mundo. Você se dedicou a todas as suas tarefas. Porém, no dia estabelecido para o povo de Deus, você não. Eu vou ainda continuar profanando este dia. Não pense que não é porque você está lá com a sua mesinha fazendo câmbio, não é porque você não vende a vassoura ungida, não é porque você não tem o feijão ungido que espanta o Covid, é porque você não profana. Jesus olha para isso, ainda hoje, com os mesmos olhos. Jesus olha para as pessoas que profanam aquilo que é dele, com os mesmos olhos. O verso 15 deixa expresso isso. Jesus se depara com aquela cena. Enquanto inspecionava os fundamentos sagrados do templo, que havia se transformado em um bazar, e talvez esse bazar seja o seu dia do Senhor, ainda hoje, Jesus ficou chocado, e principalmente indignado. A atmosfera de adoração, pensem nisso, meus amados. Aquela atmosfera, aquele local, o templo dos gentios, o que era para estar acontecendo ali? A atmosfera de adoração que convinha ao templo estava completamente ausente.
O local que deveria ouvir as orações. O local que era para se encontrar as pessoas de joelho. As pessoas oferecendo sacrifícios com o coração contrito. O que havia? Cobiça. O que havia? Engano. O que havia? Mentira. E barulhos de animais. Esterco. Você consegue sentir o cheiro daquele lugar? Você consegue? Talvez esse cheiro esteja na sua vida. Talvez Cristo, ao olhar e se aproximar, sinta esse cheiro na profanação que você traz para Ele. Não se trata de legalismo isso. Se você olha para o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, como legalismo, você precisa reavaliar seus conceitos. Você precisa reavaliar seus conceitos. Estava falando com o meu irmão sobre o GC, sobre os dízimos, que na verdade hoje essa palavra é até incabida no nosso meio. Mas o que simboliza isso? O meu tempo, os recursos, tudo que eu sou. O meu amor deve ser de corpo e alma, com todo o meu intelecto, com todas as minhas forças, com tudo que eu sou. Porém, o que fazemos? Aplicamos nosso corpo e nossa alma para as coisas deste mundo e profanamos o nome de Deus. E ele fez, Jesus Cristo, ao se deparar com essa cena, um azorrague. O que é um azorrague, irmãos? É um pedaço de madeira pequeno, mais ou menos 30 centímetros. E deste pedaço de madeira saem pequenos filetes de corda. Um chicote. Sim, Jesus fez um chicote. Percebendo que a pureza da adoração do templo era uma questão de honra para Deus. Honra para Deus. Jesus tomou uma ação rápida e decisiva, fazendo um azorrague de cordas, coisa que não era muito difícil de se encontrar num local cheio de animais amarrados. Corda tinha todo o local. Isso revela a sua ira contra os violadores do santo lugar, ou do santo dia, que mereciam o açoite da ira divina e castigo. E castigo. Lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas. Ele expulsou todos os mercadores do templo, juntamente com as suas ovelhas, bois. Além disso, ele derrubou as mesas, as moedas, e expulsou dali os cambistas. Eu te pergunto, qual é o sentimento de Jesus ainda hoje? Porque você, como um cristão reformado, ainda sabe que Jesus Cristo, ele é tão imutável quanto Deus. O que você acha que Jesus sente ao ver a profanação diante dos seus olhos? O povo reformado, o povo de Deus, tem vivido como ímpios. O povo que se chama cristão tem vivido como profanadores. Que honra existe em nós? Que satisfação nós temos de à noite, porque o domingo à noite é especial, é místico. Eu estar na casa de Deus. De segunda a sábado vive como mundano, domingo também como mundano, mas à noite não. A noite é especial. Ah não, o culto às 18 horas que é EBD. Ah, ainda bem que a EBD é à noite, porque eu não preciso vir de manhã e à noite na igreja. Um povo folgado, um povo mal acostumado, um povo que não mandaria 40 quilômetros para ir para Jerusalém. Você iria a pé, não? Você iria a pé 40 quilômetros ao mínimo para obedecer e cultuar o seu Deus? Seja sincero consigo mesmo e avalie para ver se você está na fé. Pois eu digo para vocês que lá na África
E eu conheço esses irmãos através de um missionário que está na África. Eles andam até mais do que 40 quilômetros. Você anda? Jesus lançou fora todos que estavam ali no templo profanando. Ele espalhou o dinheiro de todos os cambistas. Foi um completo alvoroço. Essa exibição de força de Jesus criou um alvoroço no pátio do templo. Os vendedores de animais freneticamente perseguindo seus animais, soltos, vagando sem rumo. Os cambistas assustados, lutando desesperadamente no chão, pegando as suas moedas. Você consegue visualizar essa cena? Jesus sentando a chicotada neles. Cuidado, que você poderia ser um deles hoje, tomando uma chicotada também. Vejo claramente a imagem do grande dia do juízo. Aqui. Você consegue? Aonde aqueles que profanam o nome do Senhor procurarão a morte e não a encontrarão. O grande desespero das pessoas que rejeitam, que colocam Cristo de escanteio e vivem para si mesmas. Você consegue visualizar o grande dia do juízo? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. O juízo divino. A reação de Jesus é contundente, assim como a sua justiça, o seu zelo, a sua ira. Ele não usa apenas palavras para reprovar a profanação. Não é apenas palavras. Porque muitos pensam que a profanação vai chegar. Você profanou, né? Realmente. Não vai ter problema. Está tudo certo. Muitos pensam que é isso. Muitos pensam que a reação de Cristo é essa. Desculpa, irmão, não é isso que eu vejo no texto. Não é isso que as escrituras que saltam daqui para o meu coração revelam. Não é isso. O que ele faz? Ele adota uma ação energética. O que move Jesus não é uma ira descontrolada. Não, não é isso. Mas o seu zelo pela casa do Pai. Jesus fez uma faxina geral no templo. Uma faxina com um chicote. Jesus nunca usou a força para levar alguém ao templo. E ele não precisa fazer isso. Porque o seu chamado é eficaz e irresistível. É a graça irresistível de Deus. Mas eu não digo mesmo para expulsá-lo da sua presença. Mas somente para expulsar de lá aqueles que o profanavam. Ele usou de força. Ele usou de chicotadas. Assim como será no juízo. Verso 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Amados, por que você deve estar perguntando, né? E esses pombos? Por que ele fala a eles? Se dirige a essa classe ali de vendedores: tirai daqui esses, porque os pombos eram mantidos em gaiolas. Eles não poderiam ser expulsos como as ovelhas e os bois. Não poderiam lhes deixar sair e voar sem a perda dos donos. Então Cristo disse a eles: tire daqui estes. Pegue as gaiolas e coloque para fora do templo. Não apenas as pombas, mas as gaiolas, as bolsas e onde eles colocavam tudo junto. Não façais da casa do meu pai casa de venda. A referência de Jesus a Deus como seu pai era um lembrete, tanto da sua divindade e seu caráter messiânico, como de um filho fiel. Aqui conseguimos facilmente destacar a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade, segundo o relato do apóstolo João. Totalmente avesso ao culto impuro. Jesus Cristo é avesso a culto impuro. Saiba disso. Saiba disso. Uma ação que prefigura o que ele vai fazer novamente na sua segunda vinda. Jesus é aquele que limpa e separa. João Batista falou isso categoricamente em Mateus 3, verso 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira.
limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Se existe alguém que é um faxineiro espiritual de alta qualidade, esse é Jesus Cristo. Faxineiro, chamou Jesus de faxineiro. É porque a sua mente é tão impregnada com essa sociedade que a função faxineiro é um demérito. Quando Jesus purificou o templo, acabou declarando guerra a esses líderes religiosos e os profanadores. Ao purificar o templo, Jesus atacou o espírito secularizado dos judeus. Talvez o seu espírito seja secularizado. Expôs a corrupção deles, a ganância, e atacou o seu espírito antimissionário, pois o pátio dos gentios tinha sido construído para que estes pudessem adorar o Deus de Israel. Tem mais uma coisa que deve ser destacada aqui: a segregação racial. O templo separava uma parte para os gentios, prescrita pelo próprio Deus. Um judeu cheio de si entrava na segunda parte. E quais eram os cuidados destes para com a parte dos gentios? Aí pode ter toda espécie de cobiça, mentira, de excrementos, de cheiro. Afinal, quem estão aí são os gentios. Nós fazemos isso. Quando falamos que a noite, ou seja, uma parte deste dia, é mais importante do que as outras. Você suja com excremento as outras, mas acha que agora você está num lugar especial. Que ideia que é essa, meu irmão? Que ideia que é essa de espírito secularizado? Ou vivemos para a glória de Deus, ou não vivemos, irmãos. Tudo quanto fazeis, glorifiquem o nome de Deus. Tudo. Qual é a dificuldade que nós temos para olhar para aquilo que Deus adora, ama, separou, consagrou, e achar que não é importante? E achar que eu tenho o direito de profanar, sujar? Pois é exatamente isso que essas pessoas estão fazendo. Segregação. Verso 17. Lembrando que Jesus não estava sozinho. Jesus estava com quem? Os discípulos, seus irmãos. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou, segundo a minha versão, ou consumirá. Então eu imagino os discípulos olhando para Jesus, sentando a chicotada e fazendo a faxina dele, com um zóio desse tamanho. Você se imagina lá? Assistindo com espanto, como se o mestre dispersou os mercadores do templo. Os seus discípulos lembraram o que foi escrito no Salmo 69, verso 9. Sua indignação justa, decorrente de um compromisso absoluto com a santidade. Irmãos, se existe ira, se existe santidade, se existe ira e justiça, é devido à santidade de Deus. O que isso significa? Se existe algo consagrado, separado por Deus, se existe algo que Ele determinou que é dele, não ouse colocar as suas mãos sujas. Porque quando você atinge a santidade de Deus, você desperta a ira, você desperta a justiça. Não ouse colocar suas mãos sujas
naquilo que Deus consagrou. Amados, os discípulos, ao ver Jesus Cristo, se espantaram, talvez porque não conhecessem o Deus verdadeiro. Eu te pergunto, pelo que você conhece de Cristo nas Escrituras, se você estivesse lá, se espantaria? Então você não está preparado para o dia do juízo, aonde o povo de Deus julgará o mundo e os anjos. Não está pronto. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ele virá para trazer salvação. Mas qual é o contrário daqueles que não serão salvos? Condenação, limpeza, chicote, espada. O zelo da tua casa me devorou. Ora, ao expressar esse pensamento, fazendo uso de Salmo 69, que é um dos 6 salmos mais citados no Novo Testamento, amados, Jesus, o zelo que ele tinha pela adoração verdadeira, encontrou ali uma expressão de sua preocupação com a casa de Deus. Jesus se preocupou com aquilo que Deus preza. Jesus se preocupou com aquilo que Deus preza. Amados, eu sempre digo isso, mas parece que às vezes as pessoas não entendem. Se Cristo se preocupou com aquilo que Deus instituiu e preza, o que faz um crente que diz que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que compartilha de todos os atributos de Deus, que está dentro dele, o que ela faz? Preza também. Ser cheio do Espírito Santo não é rodopiar, não é falar idiomas, não é da pirueta, cambalhota. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio das Escrituras. Ser cheio das Escrituras é prezar por aquilo que Deus preza. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazeres isso? Não, ele expulsa todo mundo, faz a completa faxina e vem algumas pessoas falar com ele. As hostis autoridades judaicas, talvez policiais do templo, escribas, sacerdotes, agora pedem que Jesus justifique a ação drástica. Parece essa sociedade que nós vivemos. Quem você é, irmão, para fazer isso e julgar? Quem você é? Que autoridade você tem para analisar a minha vida? Ah, me excluíram da igreja. Ah, a igreja é santa. Se nós não prezamos pela santidade de Cristo como igreja, que parte nós temos com Ele? Que parte nós temos com Ele? Se aparecer um irmão aqui imoral, o que a igreja tem que fazer, irmãos? Se aparecer aqui profanadores, o que a igreja tem que fazer, irmãos? Qual que é a sua dúvida? Expulsar daqui e não mais se associar com eles. Seja em WhatsApp, Facebook, em qualquer coisa, não existe associação com profanadores. Mas não, chegaram essas pessoas e fizeram esse pedido estúpido para o Deus vivo, Cristo. Que sinal nos mostra para fazeres isso? Ou seja, você parece que é uma pessoa importante. Que sinal você tem? Que autoridade? O pedido de um sinal não era apenas estúpido, todavia era também perverso.
era o sinal da falta de vontade de admitirem a sua culpa. Cristo, além de estar purificando, Ele está revelando e expondo as obras das trevas, aonde deveria gerar nessas pessoas um sentimento de culpa. As autoridades deviam estar envergonhadas de toda essa corrupção e ganância dentro do pátio do templo. E em vez de questionarem, eles deviam ter confessado seus pecados. Confessado seus pecados. Amados, quando Cristo expor a sua corrupção, quando a palavra de Deus expor a sua corrupção, o que você deve fazer? Autoridade. Anular as Escrituras. Amados, anular as Escrituras é sinônimo de incredulidade. Se você sabe que está aí, que você deve fazer e você não faz, isso é incredulidade. Se está aí e expõe o seu erro, peça perdão pelos seus pecados e busque arrependimento. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa de profanar aquilo que é santo. Se arrependa. Porque é isso que essas pessoas deveriam fazer. Mas não. Que sinal mostra para fazer isso? Que autoridade que a igreja tem para me expulsar daqui? Quem é você para julgar os meus pecados? São coisas, irmãos, que vivemos atualmente em que dá asco, que me dá ânsia de vômito. Como eu queria, quando eu vivia como um ímpio, que as pessoas viessem até mim e apontassem o dedo na minha cara e falassem: você precisa de arrependimento, você está errado, olha o que você está fazendo, seu prostituto. Quem me dera tivesse pessoas como João Batista na minha vida. Hoje, eu glorificaria a Deus pela vida desses. É isso que falta hoje, irmãos. Pessoas que mostrem, segundo a palavra de Deus, o que é que está errado na sua vida. Esses são os seus amigos. Esses são aqueles que querem o seu bem, porque eles não olham para o seu exterior, eles olham para a sua alma. Se você viver errado, irmão, me mostre as Escrituras e eu te agradecerei. Me mostre. Porque eu já tentei brigar por isso aqui. Já tentei. Hoje não mais. Se eu chego ao entendimento e olho que a palavra de Deus cada dia vai trazer um conceito novo sobre nossas vidas. Quando eu me deparo com isso aqui, eu não brigo mais. Eu reconheço a minha culpa e me rendo. E me rendo. Porque se eu não fizer isso, o juízo me aguarda. E demonstra que eu sou incrédulo. Verso 19, vamos ver a resposta de Jesus? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, em 3 dias eu o levantarei. Eles queriam um sinal. Eles queriam um sinal. Derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Temos aqui um dito paradoxal, ou seja, com duplo sentido. Um comentário velado e penetrante, em geral, em forma de uma charada. A análise requer consideração muito cuidadosa, pois contém diversos termos que se prestam à interpretação dupla. O termo derribai vem do verbo luo, no grego, que significa libertar alguém, desatar, soltar, e também é aplicável tanto à demolição de um edifício. Ele ainda continua. Analise comigo aqui os termos do grego. O verbo luo, que é derribai, que está escrito na sua vida, ou derrubar, ele também significa libertar alguém, desatar, soltar. Depois vem este santuário, né? Ou este templo, que vem da palavra naos, no grego, que pode se referir ao santuário sagrado. Usualmente o santo lugar é o santo dos santos, o templo em si, a qual ele estava acabando de sair dali, expulsando todo mundo. Mas também pode indicar a estrutura física do homem, vista como um lugar de habitação do Espírito Santo. No próprios termos do grego, existe essa ambiguidade de significado. E ele diz: o reconstruirei, correto? Não é isso que está aí? O termo grego é egeiro,
O verbo significa levantar-se, erguer-se, despertar do sono. É uma expressão usada tanto para a reconstrução de edifícios, como para ressurreição de indivíduos. Depois você pega sua Bíblia lá, seminarista, com o dicionário do grego, e analise essas três palavras, tá? O que, pois, o Senhor realmente queria dizer? A primeira parte do dito não deve ser interpretada como uma ordem direta, como se Jesus estivesse realmente ordenando que eles começassem a destruir. O significado do dito completo pode ser parafraseado assim: vocês destroem o meu corpo, e ao mesmo tempo o objeto de culto, o templo. Porque estamos aqui reunidos para quê? Cultuar a quem? Em nome de quem? Mas em 3 dias estabelecerei um novo templo com um novo culto, a igreja, que adorará o Pai em espírito e em verdade. É o tipo e o antitipo, irmãos. E esses não podem ser separados. O templo físico ou tabernáculo de Israel era o lugar onde Deus habitava. Portanto, era um tipo do corpo de Cristo, que também, em um sentido muito superior, era o lugar de habitação de Deus. Se alguém destrói o segundo, o corpo de Cristo, também destrói o primeiro, o templo de pedra em Jerusalém. Amados, você deve perguntar o que representa no Antigo Testamento toda aquela construção de um templo glorioso, com rios de ouro ali colocados, colunas, querubins com as asas em cima da arca. O que representa o templo? A presença de Deus dentro deles. Isso é um tipo daquilo que seria inaugurado nos verdadeiros cristãos. Um templo adornado com o Espírito Santo de Deus, ou seja, com a presença de Deus. Realmente era necessário destruir aquele templo para que uma ordem nova começasse. Uma ordem em graça, uma ordem de adoradores em espírito e em verdade. Tudo que você lê no Antigo Testamento, irmãos, ele aponta para Cristo e a sua obra. Tudo, amados. E isso é verdade por 2 motivos. Quando Cristo é crucificado, o que acontece com o templo físico? O templo físico encontra significado em Cristo, porque o véu que estava no templo, o que aconteceu? Foi rasgado. Aquilo que separava o santo dos santos não existe mais. O local onde ficava a presença de Deus não existe mais. O templo hoje vem para o nosso corpo. O terrível crime de pregá-lo em uma cruz resulta na destruição de Jerusalém com o seu templo físico. E realmente Roma destruiu no ano 70 o templo físico. De forma similar, o levantar do corpo de Cristo agora envia seu Espírito, implica o estabelecimento de um novo templo. E nós, que somos esse templo, juntos constituímos o quê? A igreja. A igreja de Cristo. Verso 20, irmãos, caminhando para o final. Disseram, pois, os judeus, depois dele falar esses ditos paradoxais: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Os inimigos de Jesus, o povo com o qual ele entrou em contato em diversas vezes, fornece respostas literais. Eles olham para o templo, para aquelas pedras, e é somente isso que eles conseguem enxergar. De forma grosseira e sem motivos, e frequentemente até dos seus próprios discípulos, fracassavam em ver o antitipo no tipo, ou seja, o cumprimento das promessas naquilo que era a substância verdadeira. Ou pelo menos não percebem que o físico simboliza o espiritual. Em 46 anos foi edificado este templo, é isso que diz o texto. O templo da época de Jesus não era o mesmo templo de Salomão. Afinal, quantos exílios já ocorreram desde aquela época?
e destruição e saqueamento de Jerusalém. Os babilônios destruíram. Esdras, capítulo 5, verso 12, vai dizer isso. Pelo contrário, também o templo pós-exílio, reconstruído após o cativeiro babilônico, sob a liderança de uma figura chamada Zorobabel. Esdras também vai falar. Muitos séculos depois, por volta de 20 a.C., o governador romano, imperador Herodes o Grande, começou a extensa reconstrução e ampliação do templo. Qual é o tempo de 46 anos que se conta? Quando Herodes o Grande começou. E ele terminou justamente naquela época. E se somou 46 anos. E tu levantarás em 3 dias. Ou seja, para esses incrédulos, eles estão se firmando nos termos literais e na impossibilidade de Cristo levantar aquilo que levou 46 anos em 3 dias. Verso 21, o apóstolo João faz uma pausa na narrativa e acrescenta aqui uma informação. Mas ele falava do tempo do seu corpo. Porque ele escreve aqui para quem? Para aqueles que creem em Cristo Jesus. João traz o significado aos leitores. Como a verdade foi pronunciada de forma paradoxal, um dito velado, ela ficou fixada na mente dos discípulos. Mas até o dia da ressurreição de Cristo, falharam em perceber o seu significado. Afinal, Pedro tentou impedir que esse templo fosse derrubado. Sem dúvida, isso deve, em parte, à sua falta de vontade de aceitar o Messias, que o Messias certamente sofreria e morreria. Os judeus, os discípulos, não compreenderam a linguagem de Jesus. Por isso, que João, que queria atingir também os judeus, ele acrescenta esse detalhe. Mas ele está falando do templo do seu corpo. Verso 22 e último, para encerrar. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. E o quê? E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amados, os discípulos, eles mesmos eram ignorantes da compreensão da doutrina sobre a ressurreição de Cristo. E também eles continuavam, apesar de ter dado outras referências a ele, até que ele foi plenamente levantado e eles viram Jesus Cristo ressurreto e principalmente ascendendo ao céu. Então, quando eles viram Cristo ressurreto, eles lembraram de suas palavras e creram nas Escrituras. Ao longo do seu evangelho, João geralmente usa o singular Escritura para se referir a uma passagem específica. Ele pode, no entanto, estar fazendo uma referência geral para as profecias do Antigo Testamento sobre a morte e ressurreição de Cristo. Afinal, ele foi testemunho ocular. Este escrito, na época, ainda estava em formulação. O que os discípulos tinham em mãos? O Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, será que fala de ressurreição? Será que fala de um terceiro dia? Quantas promessas? Quantas profecias? Então eles creram na Escritura. E por isso que ele utiliza no singular aqui. E creram nas Escrituras. Muito provavelmente em referência às profecias do Antigo Testamento. Ou seja, os profetas. Amados, e na palavra que Jesus tinha dito, eles também creram nas palavras que Jesus tinha dito. Concernente a ele, se levantaram no terceiro dia. E eles acreditaram nessa palavra igualmente como as Escrituras. Concordam com ele e sendo firmados nela. Amados, o Evangelho de João usou várias figuras para enfatizar a morte de Cristo. A primeira delas está no capítulo 1, verso 29, como já vimos, mostrando Jesus como Cordeiro de Deus. Ao utilizar a palavra Cordeiro, será que está relacionada à morte, a sacrifício? Amados, a segunda figura é da destruição do templo, a qual estamos. A terceira figura é da serpente de bronze, que será erguida no deserto, que foi erguida, no deserto. Também prefigura o quê? A morte. A quarta figura mostra Jesus como bom pastor, que voluntariamente dá sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10.
Finalmente temos a figura da semente que precisa morrer para frutificar abundantemente. Em João, capítulo 12, verso 20 ao 25. João constantemente registra as linguagens que prefiguram a morte de Cristo. E se o corpo de Cristo é o templo que foi destruído em sua morte, Jesus estava profetizando o fim de um sistema religioso e falido, o fim de uma ordem, o fim da antiga aliança. O sistema legal chegou ao fim, tudo se cumpriu em Cristo, e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele é o novo sacrifício, Ele é o novo templo, Ele é aquele que recebe a nossa adoração e dependerá da integridade interior e não da geografia exterior. Por que eu digo isso? Porque para adorá-lo em espírito e em verdade, é necessário que esse templo tenha passado por uma reforma. É necessário que aquilo que é sujo, profano, seja consagrado e santo, para ter o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. E que você continue a se deleitar e a ler as Escrituras, irmãos. Porque eu digo, elas são ricas. Elas são ricas para a nossa vida eterna. Amém? Deus abençoe. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Semana que vem nosso irmão Felipe trará a mensagem. Deus o guie, direcione todo esse estudo para que a igreja seja edificada na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu te agradeço por mais uma vez poder estar reunido com os meus irmãos, refletir nas Escrituras, na tua palavra, receber a tua porção, o teu alimento, Deus, a correção, a exortação que nos é necessária. Sua palavra, Deus, é viva e eficaz para as nossas vidas. Que essa igreja cresça no temor, no conhecimento, e cada vez mais se aproxime do Senhor. Esteja conosco, ó Deus, nesta semana, que possamos, Deus, nos dedicar aos nossos afazeres com o propósito de trazer glória para o seu santo nome. Mas, Deus, que o dia separado, consagrado para o Senhor, que possamos não profaná-lo, que possamos se dedicar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por estes irmãos, por esta igreja e por este culto que o Senhor nos capacita através de Cristo e do Espírito Santo a entregar a Ti. Obrigado, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado. Uma ótima semana. Temos cantina ali, pão com calabresa e vinagrete. Tá? Não vai embora sem comprar um pãozinho. Deus abençoe.